Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. O campeonato tudo parado, né? Já está começando a se falar aí em volta dos jogos, volta dos treinamentos melhor, para depois volta dos jogos. Já tivemos até nosso ministro da Saúde comentando sobre isso, falando sobre isso, volta dos jogos, que é uma forma de entretenimento para quem está em casa. Já está começando o burburinho. E o canal Resenha com Magalhães, que é um canal específico para bola no campo, ó, verdinho aqui, tá vendo? Bola no campo. Tá tendo que se virar aqui para o canal não parar. Então a gente está tendo parcerias aí com o canal 2A1, do meu amigo Wendel e Ronexon. Estamos aí com um programa para colocar no ar aí o Bola Parada, mas infelizmente eu tive a primeira edição, tivemos um problema técnico. Na outra semana eu estava com enxaqueca, então não consegui, mas a coisa vai sair. Um abração, Wendel e o Ronexon. Um abraço também para o meu amigo Celestial Miranda, que está sempre me mandando um abraço, mandando palavras de carinho. Celestial, um abraço também do canal Celestial Miranda. E meu amigo Washington, que está lá na Suíça, que tem o canal Bahia na Europa. Um grande abraço a vocês. Eles me trazem assuntos. O nosso WhatsApp me traz assunto, nosso WhatsApp 022 9922 54 512 também me traz muitos assuntos. Quase todos os assuntos que eu estou falando aqui eu pego do WhatsApp, são colegas que me mandam do WhatsApp. O assunto que me mandou agora foi até do WhatsApp também, vou dar até uma olhada aqui. Eu já tinha visto. Deixa eu só pegar aqui o nome de quem foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Nadson, torcedor do Bahia, falou: pô, Magalhães, fala sobre esse assunto aí, queria escutar a sua opinião. Então eu vou falar, Nadson, tamo junto. Então qual é o assunto? O Nadson me mandou uma reportagem que o Chico Garcia, aí no seu canal no YouTube, ele colocou até o seguinte: eu não estou avaliando o ponto de vista do Chico Garcia, tá? Não é isso, tá? Acompanho ele, acho muito bacana muitas coisas que ele faz, mas ele colocou um vídeo colocando o seguinte: bastidores, o futebol vai voltar? Isso Nadson me mandou. Aí está escrito aqui: o futebol voltará em maio. Clubes europeus programam retorno e Brasil já se organiza em breve. Ou seja, ele falou sobre a volta do futebol no mundo e aqui no Brasil também. E os colegas lá, torcedores do Bahia, falaram: pô, Magalhães, dá uma olhada aí e dá a sua opinião. Então eu olhei o vídeo do Chico Garcia, dei uma olhada. Fui ver outros vídeos que aqui no Rio de Janeiro também, alguns canais de YouTube específicos de clubes já estavam falando sobre isso também. Dei uma olhada em geral, fiz uma pesquisa e vou dar minha opinião sobre isso. Porque as autoridades, a gente está falando de governo federal, também falam do futebol. O futebol faz parte de um contexto. Então falaram também de futebol. Então eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Mas antes de dar esse meu ponto de vista sobre esse assunto, você, meu amigo, que tem seu carro, tem sua moto, não demore, cuide dele, faça um seguro. Não é mole, ninguém está podendo perder dinheiro. Quer fazer um seguro? Quer fazer uma cotação para saber quanto é que é? Entre em contato com a Seguralta, melhor, né? Do meu amigo Adriano, de Salvador. Adriano, um grande abraço. Seguralta trabalha com mais de 30 bancos.
anotar o número aqui, tá na descrição também. Tem o link do site, entra no site, tu vai cair direto, faça a sua cotação. Entre em contato com o Adriano, fala que você viu o anúncio aqui, o Resenha com Magalhães. Seu carro, sua moto, Magalhães, pô, mas eu tava pensando, tô pensando lá pra frente, fazer o consórciozinho, financiamento. Desenrola com o Adriano. O Adriano também trabalha com consórcio de financiamento. Então, liga, entra no site. Melhor prevenir do que remediar. E nessa pandemia, essa palavra prevenção está em alta. Então, prevenção é bom para tudo. É melhor você gastar um pouquinho antes do que gastar muito depois. Então, Seguralta do meu amigo Adriano. Então vamos lá, galera. Peça aí que vocês curtam, compartilhem, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Cara, futebol em maio. Eu não acredito. Eu não acredito. Voltar aos treinamentos? Sim. Voltar aos treinamentos eu até acredito. Mas futebol em maio? Eu não acredito. A gente está falando a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil. Ah, Magalhães, mas lá na Europa, olha só, não dá para comparar as coisas que acontecem na Europa com o Brasil. Nem em relação à pandemia. É ilusão. Você falar que uma coisa que deu certo na Europa vai dar aqui no Brasil. E não necessariamente uma coisa que deu certo no Brasil vai dar na Europa. O Brasil é dimensão continental. Pessoal. Se você pegar o Brasil e colocar na Europa, ele vai englobar ali uma porrada de países. Vai cobrar uns 10 países, vai entrar aqui no nosso Brasil. Então, irmão, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. As culturas são diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem países diferentes. Pô. A gente tem países diferentes. Quer ver um exemplo? Minas Gerais. Você já percebeu que Minas Gerais é enorme, né? Enorme. Mas já viu que Minas Gerais não está tendo o surto de coronavírus que está tendo pelo país? Já perceberam isso? Se não perceber, começa a pesquisar. Os hospitais de Minas não estão abarrotados, como São Paulo diz que está. Por que eu digo diz que está? Porque eu, particularmente, não acredito nas informações passadas por São Paulo. Na verdade, eu não acredito em informação passada por lugar nenhum. Porque para mim é tudo manipulado. Minha opinião. Tá? Cada um tem a sua. Para mim, a manipulação de informações rola solta. Porque tem interesses políticos e financeiros no meio. Mas, indo pelo que a gente está falando e acompanhando várias fontes, vários canais de TV, rádio, internet, você vê que Minas Gerais, não queria falar de política, mas tem que falar. O governo brasileiro deu o alerta do coronavírus em janeiro. É que nego esquece. O governo federal deu o alerta em janeiro. A grande maioria dos estados cagaram para esse alerta por causa da porra do carnaval. Que eu amo carnaval, mas cagaram para esse alerta. Minas Gerais foi na contramão do que a grande maioria do país fez. O governo de Minas já começou a tomar cuidado desde janeiro. O que aconteceu agora? Os hospitais lá têm vaga a dar com pau, graças a Deus.
Então, dentro do país, do Brasil, existem várias administrações, parceiro. Santa Catarina já tem tudo para voltar ao campeonato regional de Santa Catarina. Provavelmente Santa Catarina vai ser o estado que vai voltar ao regional primeiro que todo mundo. Os comércios já estão sendo abertos dentro de uma regularidade, dentro de uma proteção, mas já está voltando. Por quê? Porque o índice lá foi muito baixo. Então você não pode analisar a volta do futebol global. No caso aqui do Brasil, não dá para você avaliar assim. Porque se você for esperar o grande centro voltar, a gente só vai voltar no que vem, filho. Se for olhar para o grande centro, estamos falando de quê? De São Paulo. São Paulo e Rio. Se depender dos governos de São Paulo e Rio, não tem futebol. Só vai ter futebol em janeiro, se tiver. Se depender dos governadores de São Paulo e do Rio, só vai ter futebol em janeiro. E os outros estados que não fizeram as cagadas que São Paulo e Rio fizeram? Vai ter que pagar por causa de Rio e São Paulo? Santa Catarina vai ter que pagar? Minas Gerais, que está bem controlado, pode ter uma alta? Pode, que é uma pandemia, mas está bem controlado. Vai ter que ficar esperando Rio e São Paulo? Então, por este motivo, das coisas serem bem diferentes, acho muito difícil o futebol voltar em maio. De cara. Treinamentos pode voltar? Pode. Treinamento pode voltar. Mas futebol, junho, cara, junho, eu até acredito que possa voltar em junho. Até porque o governo brasileiro, eu peguei algumas entrevistas, e o Brasil está pensando sim na retomada das atividades, e o futebol é um gigante na retomada das atividades. É entretenimento, o ministro falou sobre isso, o entretenimento é uma forma das pessoas ter o que fazer também, ficar em casa, olhar o jogo. Isso é muito teórico, né? Isso é muito teórico, mas é uma visão. Vai ter gente contestando, é óbvio, lógico que vai ter. Lógico que vai ter, porque tudo aqui se contesta e é normal, é democracia. E está pensando no futebol como um mercado do trabalho, como é todos os outros. Então o futebol está dentro desse contexto, ele não pode sair desse contexto. O futebol não está numa bolha. E para voltar ao futebol, já vai ter que ter toda uma preparação. Porque olha só, quando você volta os treinos, lá na Europa, eles estão voltando. Quer ver um outro exemplo? A Alemanha. A Alemanha lá na Europa foi a que melhor lidou com a pandemia. Porque ela fez um exame em massa, então ela conseguiu controlar. Sabia para onde estava indo a pandemia, conseguiu, mas fez um exame em massa. Aqui não tem como fazer. Aqui não tem como fazer. Então é bem diferente as coisas. Então é por isso que não dá para se comparar Europa com o Brasil. Ah, Magalhães, e lá a Itália e a Espanha? Beleza. Itália e a Espanha foram os países europeus que mais penaram. Estão começando numa caída. Só que aí tem uma outra situação cultural, todo mundo querendo caminhar para o mesmo lado. Lógico que tem oposição na Espanha e na Itália, mas eu duvido muito que a oposição
queira que tudo fique na merda igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a oposição quer que o Brasil quer, minha opinião, tá? Minha opinião. E eu não estou falando essa oposição de hoje. Porque quando vai falar, tu tá vendo o governo federal, defende o governo federal e é contra quem é contra o governo federal. Não é isso. Eu estou falando aqui no Brasil, toda oposição aqui, quando é oposição, quer que quem esteja lá em cima se ferre, que quebre tudo. Aqui é política do quanto pior, melhor. Aí aquele que era oposição, agora está na cabeça, sofre a mesma coisa, que quem está fazendo oposição para ele, quer que ele se exploda, que o Brasil quebre no meio. Então é muito difícil. Então você comparar Brasil com a Europa, não dá. Então, ele falou, o Chico Garcia falou da Europa lá, que já tem países se organizando, voltando a treino. A Alemanha provavelmente vai ser o primeiro a voltar o campeonato dele. Aqui no Brasil provavelmente Santa Catarina. Ou seja, não dá para você fazer aqui no Brasil um pacotão. Não dá. E não vai dar para também ficar esperando São Paulo e Rio. Também não dá. Tudo questão política. Aí o que acontece? O governo federal já está pensando, está conversando com a CBF já falou que não está pressionando, vai esperar, porque tem que esperar. E o governo federal está pensando na retomada do futebol como forma de entretenimento, dentro das suas garantias, com portões fechados, sem torcida, com limite máximo de pessoas dentro do estádio, no caso de trabalhadores. Pensando a forma de voltar o treinamento. Então, primeiro tem que pensar uma forma de voltar o treinamento. Tem que pensar na saúde dos jogadores, de quem está envolvido com os jogadores, da população. Então, tem todo um mecanismo. E ninguém quer ficar taxado como um criminoso. Ninguém quer. Então, o que acontece? Acredito eu que eles vão esticar a corda, principalmente com o futebol, o máximo que puder, porque é bem complicado. Não é só você voltar o treino. O jogador tem família. Ah, vamos fazer exame nos jogadores, vamos fazer exame na família de jogadores. Beleza. Mas se o comércio volta a funcionar, aqueles parentes deles também começam a trabalhar. Então tem contato com outras pessoas. A bola de neve vai aumentando, porra. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É muito complicado. Muito complicado. Aí tem o pessoal da segurança que vai estar no clube, massagista, família de massagista. Aí os familiares do massagista, ninguém trabalha. Começa as coisas a funcionar, mas ninguém trabalha porque o massagista do clube não pode trabalhar e não pode passar para o jogador. Pô, tá de sacanagem. Então, não é simples. Voltou o treino, na boa, a bola de neve vai aumentar. É óbvio que vai aumentar, pô. Lógico que vai aumentar. Começou o treino, pá, durante um período, vai dois, vem dois, pá. Daqui a uma semana e meia, todo mundo treinando junto, indo e voltando, indo e voltando. Jogo de futebol. Tem segurança, os times, dirigente, imprensa, árbitro. Aí todos esses que estão envolvidos, a família de todos eles vão ter que ficar isolado. Aí ninguém trabalha. Ninguém vai ter contato com outras pessoas. Se o futebol volta, é o que eu falo, se o futebol voltar, o restante do comércio vai ter que voltar também, porque não vai ser justo. Não vai ser, na minha opinião. Mesmo com o portão fechado, vou falar de novo,
mesmo com o portão fechado. Se o futebol voltar, não é justo com os outros setores da sociedade continuar fechado. Minha opinião. Se o futebol voltar e o comércio continuar fechado, eu vou ser contra, já estou avisando aqui, eu vou ser contra a volta do futebol assim. Minha opinião. Eu entendo o posicionamento do governo, entendo. Tem que voltar aos poucos, mas tem que voltar tudo. Se o governo voltar só ao futebol e o restante ficar fechado, eu vou ser contra. E quando eu falo governo, eu não estou falando só federal, não. Eu estou falando principalmente estadual. O porquê que eu estou falando do estadual, e a minha bronca mais com o governo estadual, os governos estaduais, por quê? Porque o STF bateu o martelo de que a União não pode intervir no Estado, no caso da pandemia. Estão lembrados? Então vai ter Estado que vai falar, olha, aqui pode voltar o futebol, mas vai ter Estados que por pirra política vai travar o futebol. Rio de Janeiro e São Paulo é um desses. E te digo mais, o Rio pior ainda. Então, meu amigo, por uma questão política, que o Brasil está rachado, vai ter estados que vai embarrear, vai travar, vai bater de frente com a CBF. A não ser que esses estados ganhem muito dinheiro com isso. Estou falando especificamente de São Paulo e Rio. Ganham muito dinheiro com isso. Porque senão eles vão travar. E Rio e São Paulo travando, vai travar o restante do país, pô. Como é que vai fazer o Campeonato Brasileiro sem os clubes do Rio e de São Paulo? Copa do Brasil. Copa do Nordeste volta. E os regionais, cada um volta o seu. Mas e aí? Então o ponto principal, meu amigo torcedor, para a volta do futebol brasileiro, que eu não acredito que seja em maio, e desconfio muito em junho, minha opinião, tá num ponto crucial. Rio e São Paulo. Que Rio e São Paulo são contra o governo federal. Tudo que o governo federal faz, eles vão contra. Se o governo federal falar que está pensando em voltar logo o futebol, eles vão ser contra e vão travar o futebol brasileiro. A não ser que eles percam mais poder político do que já perderam, porque senão Rio e São Paulo vão atrasar sim o futebol brasileiro a voltar. Minha opinião. E o futebol brasileiro vai ser penalizado, na minha visão, por causa de Rio e São Paulo. Que tudo que o governo federal faz, eles vão contra. Se o governo federal falar que não quer o futebol, eles vão falar que querem. Se o governo federal falar que já está pensando em voltar com o futebol, eles vão falar que não querem. E como é decisão do STF, a soberania, a independência dos estados de quando pode abrir ou não o comércio, já deu para entender, né? Eles vão travar. Vão travar. Para ir contra. Só por birrinha. Então, meu amigo, esse futebol voltará em maio? Eu não acredito. Vai ser uma grande surpresa para mim. Se voltar, eu venho aqui fazer outro vídeo, mas eu não acredito. Eu acredito até que volte o treino. Pode voltar o treino. O futebol, o campeonato, eu não acredito muito. E futebol em junho, ainda não estou convencido. Principalmente por causa de Rio de Janeiro e São Paulo. Agora os campeonatos regionais, eu acredito. Como Santa Catarina, acredito que vai voltar logo, em breve. E outros vão seguir o mesmo caminho. Outros vão seguir o mesmo caminho. Mas o futebol nacional, que é o Campeonato Brasileiro, o pomposo que dá dinheiro, isso eu não acredito. Mas os regionais, pode ser que volte em alguns estados. Ou na grande maioria. Mas o problema também é político. Vão travar politicamente a volta do futebol por causa de briga política. Essa é a minha visão. Perguntaram para mim, e aí, Magrando, o que você acha? Para mim, não volta em maio. Estou falando de Brasil, não volta em maio. E vejo mais chance de se voltar em julho. Em junho, até pode ser.
Eu estou falando a nível nacional, tá? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas isso tudo vai depender também da Conmebol, de voltar a Sul-Americana, Libertadores. Porque se tudo voltar, aí não vai ter como. Aí os estados, mesmo de birrinha, vão ter que abrir as pernas para os seus clubes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Porque se a Conmebol não voltar, só ficar os regionais, eles vão atrasar o quanto podem. A não ser que leve alguma vantagem, ou financeira, ou política com isso. Essa foi minha análise, um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, mas futebol em maio, eu não acredito.